Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 17 de outubro, cuja leitura do dia em Atos 1 e 2 e Provérbios 25 a 27. Acompanhe comigo, por favor. Leitura, Provérbios 27 e 20, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Você sabe por que o espelho passou a existir? Não. Primeiro, por segurança, porque os espelhos têm a função de aumentar visualmente qualquer espaço, né? Pensam num cômodo, num quarto, numa sala, e ajudam pessoas claustrofóbicas, tá? Aquelas que passam mal em ambientes tão apertados ali como elevadores, mas também por uma outra razão. Descobriu-se que as pessoas se irritavam em ter que permanecer muito tempo no elevador. E o mais comum, já que o problema é o tempo no elevador, seria aumentar a velocidade de subida ou descida. Mas isso é um investimento caro que não traria a percepção de valor desejado. As pessoas continuariam achando que estão perdendo tempo no elevador, tá? Então, para as pessoas, o problema não era a velocidade do elevador, mas o tempo desperdiçado dentro dele. O que eu tenho para fazer aqui? Entendeu? Então, a outra função do espelho no elevador é distrair as pessoas enquanto elas sobem ou descem rumo ao seu destino. E aí, conferir rapidamente o visual, fazer uma selfie hoje em dia, né? Podem mudar o foco do tempo ocioso de uma má experiência para algo de valor. Empresas de entretenimento, vou dar exemplo de uma aqui que eu não tenho nada com ela, tá? Não faço apologia a ela, pelo contrário, mas é só para dar aqui como exemplo, que usam o princípio, esse princípio de encantamento, de distração, para resolver o problema da fila, por exemplo, das suas distrações. O que eles fazem? Eles transformam esse período de espera em uma experiência parte da atração principal. Ok? Por quê? Comecei falando isso. Isso é algo que eu já comentei numa mensagem, preguei na igreja há um tempo atrás, e considero importante comentar aqui em relação a esse texto. O ser humano, você e eu, o ser humano ama espetáculos, ama colocar os seus olhos em algo que vai distraí-lo, a fim de ter um pouco de prazer. O tempo em que vivemos, conceituado aí por alguns pensadores como modernidade líquida, associado à tecnologia e suas possibilidades variadas, conduzem a uma vida dispersa. Rapidamente nós vamos de uma coisa a outra em extrema facilidade. Talvez você começa a ver um vídeo e daqui a pouco você se distrai com outra coisa e nisso vai. Nós deixamos de prestar atenção no que é importante, e ficamos concentrados em questões secundárias. Quer ver um exemplo disso? Bobo. Bobo não, é muito importante, tá? É muito importante, mas é simples que eu quero dizer, tá? No culto ao Senhor, o momento ali da exposição da palavra. Para onde tem que estar o teu foco? Para a palavra. Mas já reparou que ou você, ou talvez outras pessoas que estão na sua frente, aí você acabou percebendo, ou por você sofrer desse problema e você fica olhando para os lados, se distraindo com as pessoas e você mesmo perde o foco da palavra?
ou das pessoas que estão na sua frente, você percebe que as pessoas ficam olhando para um lado, para o outro na hora da mensagem, por exemplo? Deixa de prestar atenção no que é importante e fica concentrado no secundário, tá? Isso acontece na meditação bíblica, isso acontece no trabalho, tantas coisas. Você conversando com alguém, é importante estar dando ouvidos ali, estar com a sua atenção na conversa, mas você está distraído com o que está ao redor, tá? E aí, com isso, há perda de tempo e a vida segue absorvendo os valores dessa cultura de dispersão. Vem o olhar, a busca, o consumo pela próxima experiência, algo que encante os nossos sentidos. Há um desejo desordenado por novidade, informação, prazeres, em busca de satisfação. Mas trata-se de uma satisfação momentânea, que logo passa, vai embora. E logo, e começamos logo a começar a buscar a próxima atração que satisfaça o nosso insaciável apetite. Como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Ok? O olhar insaciável, ele é uma realidade. Eclesiastes 1:8. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. É uma realidade, só que não satisfaz. No capítulo 2 de Eclesiastes, versos 10 e 11, e tudo quanto Salomão começa falando de realizações que ele fez nos versos anteriores, aí no 10 ele começa a falar o seguinte: e tudo quanto desejaram os meus olhos, falando das realizações dele, não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade, e a aflição era vão, vazio, fútil, inútil, e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. E aí, esse olhar insaciável, hoje em dia, ele está muito na palma das mãos. Não dá para eu colocar aqui porque é com ele que eu estou filmando. O celular está na palma das nossas mãos. Se você está acompanhando esse vídeo pela internet, você certamente já ouviu falar sobre Google, ok? Não só ouviu falar, como você utiliza, ok? No final dos anos 90, para criar um mecanismo de busca para a internet, dois estudantes de pós-graduação da Universidade de Stanford decidiram unir os seus conhecimentos em matemática e programação. Desenvolveram lá o sistema. No início eles deram o nome de Backrub, por conta de ser baseado numa estrutura ali de backlinks, tá? Uma linguagem mais técnica que não importa aqui explicar, tá? Mas só que eles acharam que esse nome não estava caindo muito bem, não soava muito bem. Então, durante uma reunião deles, surgiu um nome. Qual o nome? Google. Né? Ao invés de ser o Google que nós conhecemos, é Google. G-O-O-G-O-L. Tá? Terminando com Go. Que é um termo que vem da matemática. Esse termo, Google, ele teve origem quando um famoso matemático perguntou ao seu sobrinho que palavra vinha em sua mente a
capaz de representar o maior número que ele pudesse imaginar. Aí o garoto prontamente respondeu, Google. Ok? Então, desde então, essa palavra, Google, passou a ser utilizada para representar o número 1 acompanhado de 100 números zeros. Coisa gigantesca. 100 números zeros ali na frente. Para quê? Para explicar a diferença entre um número imenso e o infinito. E essa sugestão, Google, ali para os fundadores desse mecanismo de busca inicialmente, soou como uma boa ideia, tá? Para os fundadores da empresa, porque exatamente esse era o propósito deles. De que esse fosse um mecanismo que eles haviam acabado de criar, que indexasse um número inimaginável de páginas. E você pode ver, é o que acontece. Você que utiliza a internet nossos dias, você sabe disso. Eu já usava antes da fundação, da criação desse buscador, tá? Mas se você, tem gente que começou a usar a internet já com o buscador, e tanto que quando você vai procurar algo, vai procurar algo para você comprar, para você fazer, para você saber se aquilo que você ouviu é verdade, ou como até para pesquisar a letra de música, a canção que você ouviu, né? Nós até usamos a expressão, dá um Google aí, não é verdade? Você está familiarizado com isso. Só que aí, os fundadores da empresa, eles achavam que o termo se escrevia do jeito que ficou o nome da empresa. Ao invés de Google, era Google, com GLE no final. E aí, quando eles descobriram que era com o final GOL ao invés de GLE, eles preferiram deixar assim. Então ficou GOOGLE. Que significa uma quantidade inimaginável de conteúdo ali disponível para os olhos insaciáveis, para os olhos que não se saciam, tá? A gigante de tecnologia, Google, se tornou uma grande empresa soberana, tá? Quando o assunto é mecanismo de buscas, mas também, não só isso, mas também ela hospeda e desenvolve inúmeros serviços e produtos baseados na internet. Alguns aqui que provavelmente você usa. Google Chrome, o navegador. Google Chrome. Lembra de Netscape, Internet Explorer? Lembra desses tempos antigos? Né? Hoje Chrome é o que praticamente domina. Deve ser o que domina o mercado. Alguns anos atrás já era, imagino que talvez ainda seja que domina, tá? Google Tradutor, Google Maps, direto, Google Drive para armazenar arquivos na nuvem, Google Meet para poder para as reuniões online, tá? Tem irmãos que usam para cultos online, para transmissão de palavras online, para orarem à distância, para louvarem juntos, estudarem a Bíblia, meditarem na palavra, reunião de trabalho. E o YouTube. O YouTube, que foi agregado a Google. Tá? E até o desenvolvimento, eles lideram o desenvolvimento do sistema operacional móvel para smartphones Android. Se você não usa, se você não tem um iPhone, mas você tem possivelmente você utiliza Android. A maioria dos celulares utiliza como sistema operacional, os smartphones utilizam o Android. Ok? Então tá na palma das mãos, literalmente. E vale pensar nisso. Porque se os nossos olhos nunca se satisfazem, tem uma questão aí. Talvez nós estejamos viciados nisso. Eu falava também
um ensino bíblico que compartilhei há um tempo atrás lá na igreja, sobre essa dificuldade desse vício no celular, por exemplo. Porque a dependência, ela gera impactos psicológicos, fisiológicos, sociais e espirituais que afetam grandemente não apenas a vida do usuário, de quem o cerca, quem está ali ao redor, e também do relacionamento com Deus. E em uma pesquisa de uma revista Forbes, ela faz um questionário ali, uma pesquisa, para nos mostrar algumas coisas importantes. Você se identifica com uma ou mais das seguintes situações? Vamos lá. Você leva menos de um minuto para olhar o celular assim que acorda de manhã? É um ponto a se perguntar. Eu, muitas vezes, eu só abro as notificações, abro os aplicativos, as coisas no celular, depois de passar das horas que eu já levantei. Por quê? Vou levantar, vou fazer minha higiene, vou orar, vou meditar na palavra, vou tomar café da manhã, e aí, às vezes vou só depois de meditar na palavra que eu vou à padaria, comprar, volto, vou tomar café, vou conversar com a esposa, vou ver alguma coisa do trabalho, para depois, horas depois, eu abrir o celular. Aí, às vezes, quando eu vejo que eu estou fazendo isso repetidamente, às vezes as pessoas mandam mensagem para as pessoas não acharem que eu acordei só naquele horário que eu abri a mensagem. Eu me sinto forçado a, um pouco depois que eu acordar, pelo menos eu abrir os aplicativos de mensagem e os fechar, para as pessoas não ficarem pensando que eu acordei tarde. Vou confessar isso aqui, às vezes eu faço isso para as pessoas não acharem que só abri, puxa, só foi ver mensagem às 10 da manhã, puxa, acordou tarde. Não, é que eu só abri o aplicativo de mensagem às 10 horas da manhã. Então, às vezes eu faço um pouco depois que eu acordo, só para a pessoa não achar que eu abri errado. Infelizmente, tem disso no mundo, e às vezes eu faço isso para evitar maus pensamentos, né, das pessoas. Mas eu não fico consultando logo que eu acordo. Não faço isso. Não olho mensagem assim que eu acordo, tá? Outra. O celular, e não uma pessoa, é a última coisa com a qual você interage antes de dormir? Então, talvez, antes de dormir, você não se despeça da sua família, mas você se despede do celular. O seu último contato é com o celular, mas não com o seu familiar, por exemplo. Tem disso? Você leva o celular para o banheiro? Tem gente que leva. Já levei várias vezes. Tá? Você fica com o celular ao seu lado enquanto faz as refeições, independente de haver ou não outras pessoas à mesa? Em meio a um diálogo com algum familiar ou amigo, você dá uma espiada ou muitas no celular? Você gasta mais do que 4 a 5 horas do seu dia preso à tela do celular? Se você se identificou com algum desses comportamentos, é bem provável que você tenha desenvolvido dependência do aparelho, tá? E algumas consequências disso: dificuldade para dormir, quando passa o dia todo checando o que há de novo, jogando ou assistindo vídeos no celular, ou que quanto mais você fica colado ao seu aparelho, mais ansioso você fica, porque teus olhos ali estão consumindo de forma insaciável aquele conteúdo, tá? O uso abusivo dos smartphones pode gerar transtornos psíquicos, como ansiedade e, posteriormente, depressão. Esse transtorno do vício em celulares já tem um nome. É um termo do século XXI,
Nomofobia, uma abreviação do inglês, no, mobile, ou mobile, né? Tem gente que fala mobile, phone, PHO, phone, fobia, ok? Nomofobia, no mobile, o mobile, phone, fobia. Nomofobia é um medo irracional de não poder usar o seu celular ou outro dispositivo inteligente, seja ficar sem o seu telefone celular ou ser incapaz de usar o telefone por algum motivo, como a ausência de um sinal, o término do pacote de dados ou a carga da bateria. Tem gente que fica desesperado. O indivíduo fica ansioso, com a sensação de perder informações importantes, ou ainda excessivamente entediado por estar longe do aparelho. Acontece, você sabe disso. Você sabe disso. O viciado em cocaína, ele suporta até 72 horas, 3 dias, sem a droga, antes de entrar na crise de abstinência. O viciado em celular suporta somente até 3 horas antes de entrar na crise de abstinência. Os olhos do homem nunca se satisfazem. E a comparação que o texto faz aqui é importante salientar. É como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Por quê? O termo traduzido como inferno é Sheol, é o lugar da morada da alma dos mortos. E perdição, lá no hebraico, no original, está como Abadou Abadon. É como se fosse a destruição, é como se fosse destruição, né? Perdição. Por quê? Porque as pessoas morrem. O ser humano nasce, se desenvolve e morre. Porque o pecado entrou no mundo, a morte passou a todos os homens. Então todo mundo morre. É como o texto aqui do capítulo 30 de Provérbios, versículos 15 e 16. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo nunca dizem basta. Por que a sepultura? Porque todo mundo morre. Tem jeito, tá? Então, quando o texto aqui está utilizando, em outros momentos, outros versos falam do inferno como insaciável. Por quê? Porque o local da morada dos mortos está sempre recebendo a alma de quem morre. Antes da nova aliança, antes de Jesus subir aos céus, todas as almas iam para o Sheol, sendo que para o seio de Abraão os salvos e para um local de tormento os perdidos. Lembra lá de o rico e Lázaro? Com Jesus indo para o céu, o paraíso, que era o seio de Abraão, foi levado por Jesus com os salvos para o céu. De lá, quando Jesus retornar, a alma dos salvos virá para que ressuscitem nos seus corpos que estão na sepultura ou no mar ou por aí espalhados, né? Se por exemplo, for cremado, tem gente que espalha o pó em locais, né? Mas o corpo ressuscitará, um corpo transformado num corpo glorioso, e a alma virá na vinda de Jesus para esses corpos, cada um para o seu corpo, um corpo transformado, glorioso, para encontrar com o Senhor. Mas está sempre morrendo. Só que aqui ele não cita só o local da morada dos mortos, mas ele cita a perdição. Em algumas versões traduzem como Abaddon, em outras como destruição. Por quê?
Assim como os olhos do homem não se saciam daquilo que está consumindo, a perdição, a condenação, não se sacia em receber aqueles que se perdem. E dentro desse entendimento, tem um texto que eu não coloquei aqui na nossa reflexão, mas eu estou me lembrando, eu espero que eu ache, porque é um alerta do Senhor Jesus sobre... Eu não sei se eu vou achar fácil, não estou me lembrando da referência, mas quando o Senhor Jesus fala, se os nossos olhos pecarem, devemos arrancá-los. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Me perdoe, tá? Eu gosto de deixar todas as referências aqui, mas eu me lembrei agora. Deixa eu ver se o seu irmão acha fácil. Meu Senhor, será que eu vou achar? Puxa, agora é para você saber de cabeça, irmão. Pois é, irmão. Seu irmão não sabe todos os textos de cabeça, não. Ah, mas esse texto é muito conhecido. Pois é, meu irmão. O seu irmão aqui é falho. Perdoa o seu irmão. Deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui, tá? Mateus. 18. Olha só. Isso, Mateus 18, 9. E o se o teu olho te escandalizar, teu olho insaciável te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida como um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. É claro que aqui Jesus não estava falando para arrancar os olhos literalmente. É de sermos radicais contra aquilo que nos leva para o pecado, e a prática do pecado vai nos levar à condenação eterna, à perdição, que não se farta. Ok? E aí, como então nós não temos olhos assim, insaciáveis, que nunca se satisfazem, assim como o inferno e a perdição nunca se fartam? Só tem um jeito. Nós não encontraremos nada, nenhum espetáculo que proporcione satisfação duradoura, pois satisfação total, plena, nós só encontramos em Jesus Cristo. Ok? Jesus, ele é o maior espetáculo. Lucas 23, 44 a 49. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos, e todos os seus conhecidos, e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. Jesus é o maior espetáculo. O meu e o seu olhar precisam se satisfazer
em Jesus, naquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que vai atrair o nosso olhar, a nossa atenção, precisa ser o maior espetáculo de todo o universo. É que Jesus derramou seu sangue precioso, veio à terra, nasceu de mulher, conforme profetizado, gerado do Espírito Santo, vivendo sem pecado, morrendo a nossa morte, sem jamais ter pecado, mas em tudo sendo tentado, para que, sendo justo, morresse no nosso lugar, satisfazendo a justiça do Pai, recebendo sobre si a punição dos nossos pecados, recebendo os nossos pecados nele, sendo feito pecado em nosso lugar, tomando sobre ele a nossa maldição, e por suas pisaduras, os seus ferimentos, somos sarados do pecado. Jesus precisa ser o nosso maior espetáculo. Ele precisa atrair toda a nossa atenção. Jesus precisa receber de nós o foco do nosso olhar. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu gosto de falar isso, repetir. A vida cristã não está imposta, está proposta. Você não é obrigado a seguir a Jesus, mas é uma proposição de Deus para você e para mim, de negarmos a nós mesmos, de considerarmos a tão grande nuvem de testemunhas. E aqui, essa tão grande nuvem de testemunhas, para mim, é o contexto de Hebreus 11, de servos de Deus que tiveram uma fé além do alcance, uma fé em Cristo, de ter foco na cidade futura, de estar com Deus na eternidade, e além disso, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, correndo essa carreira que nos está proposta, ninguém é obrigado, mas fazendo isso, olhando para Jesus. Por que nós nos sentimos muito insaciados? Porque nós não olhamos para Jesus. Essa é a verdade. Não olhamos para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por quê? Porque o Senhor é a nossa porção. Salmo 73, 24 a 26. Guiar-me-ás, lembra, eu tenho uma carreira que está proposta. Então, nessa carreira que está proposta, como Asaf, devemos pedir ao Senhor: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É você e eu encontrarmos suficiência em Jesus. É Jesus nos satisfazer. É nós sermos plenamente satisfeitos em Cristo. É nós sermos atraídos por Ele, o maior espetáculo. É nós mantermos o foco nele enquanto seguimos a carreira, sem distração. Porque nele nós encontramos plena satisfação, porque Ele é a nossa porção. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.